Olá, meu nome é Ney Herman, está começando mais uma edição do podcast Assim Falou. O tema de hoje, os perigos da psicopatia. Comigo na técnica está Pedro Pedroso e a direção da empresa é de Regis Moreno. Nós vamos então conversar com o psicólogo Derek Gomes, que é um psicólogo de Ponta Grossa com uma larga experiência na área e que entende profundamente desse assunto. Derek, antes de mais nada, eu gostaria de entender, afinal de contas, o que é a psicopatia? Existe uma diferença com a sociopatia e com o transtorno de personalidade antissocial? Existe sim. A psicopatia é um construto utilizado para pesquisar a fundo essa personalidade, esse tipo de personalidade. Já o transtorno de personalidade antissocial é a classificação oficial que consta no DSM, que é uma das mais utilizadas na área de saúde mental. Já sociopatia foi um conceito criado um tempo atrás para investigar especificamente fatores mais sociais ou ambientais relacionados à psicopatia. Então, ele é um termo que não é muito utilizado hoje em dia na área mais técnica, digamos assim. A imprensa, como um todo, costuma sempre falar da psicopatia, ou seja, dos psicopatas. E são pessoas extremamente perigosas, pelo que a gente pode ver nos relatos dos profissionais da área. No entanto, existe, como você acabou de falar na resposta anterior, uma diferenciação que é não só teórica, mas também pragmática dentro do campo da saúde mental. E nós vemos dentro da imprensa, eu sou jornalista, né, essas pessoas agindo de maneira que é, no mínimo, imprevisível, para não dizer surpreendente, deixando praticamente todos em pânico. Na semana passada, conversamos com o delegado-chefe da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, aqui no Paraná, sobre a mente criminosa. Mas decidimos não entrar nesse campo específico da psicopatia, ou seja, dos doentes mentais que eventualmente praticam crimes. E, diga-se de passagem, alguns acabam virando assassinos em série, os serial killers. Eu gostaria então que você nos explicasse o que gera esse tipo de comportamento, que seria, pelo que a saúde mental define, o transtorno de personalidade antissocial. Afinal de contas, por que alguém passa a se comportar dessa maneira? É um problema genético ou é social? Ótima pergunta. E um tanto complexa também. É um fator multifatorial, na verdade, a origem, né, da psicopatia. Os estudos indicam uma porcentagem entre 40% a 60% relacionada à carga genética. Mas o restante disso tem a ver com fatores ambientais. Por exemplo, maus tratos infantis ou a criança que cresce num ambiente que tem violência, abuso. Então, esses fatores também ambientais têm um papel bem relevante. Não dá para dizer que é só genético, também não dá para dizer que é só ambiental. O doutor Najib Palma, o delegado que nós entrevistamos na semana passada, com uma larga experiência na Polícia Civil, né, quase 25 anos, só como delegado-chefe, ele acabou nos dando algumas observações muito interessantes sobre o comportamento do criminoso profissional, aquele que optou por isso, né? Ou num momento específico, ou seja, um criminoso de ocasião, ou o criminoso profissional. Mas essa mente doentia, ela é muito mais perigosa porque, como eu falei, ela pode ser imprevisível, né? E essa imprevisibilidade é o que assusta as pessoas e gerou o tema do programa de hoje. Então, eu gostaria que você citasse, você falou, por exemplo, da questão do ambiente violento, outros elementos que podem desencadear o comportamento de um psicopata, como a gente chama na mídia. Basicamente são situações de trauma, né? Situações de abuso, de negligência muito marcante, significativa. Esse tipo de situação, juntamente, né, com a carga genética propícia, pode aumentar a chance da pessoa desenvolver essa personalidade, esses traços de personalidade ou até o transtorno de personalidade antissocial, que é mais focado nos comportamentos observáveis. Essa é também uma das grandes diferenças, né, entre o conceito da psicopatia e o transtorno de personalidade antissocial, que o transtorno de personalidade antissocial foca nos comportamentos observáveis, quer dizer, quando a pessoa tem comportamentos para
afetar os outros, para prejudicar os outros, infringe regras. Já o conceito de psicopatia envolve tanto essa parte de comportamentos observáveis quanto a parte afetiva, emocional, que é a dificuldade da pessoa sentir empatia, remorso, também dela mentir de forma patológica, ter um determinado charme também no jeito de agir. É muito curioso isso, né? Porque a gente nota que diferentes pessoas têm esse tipo de traço. Os analistas comportamentais do FBI nos Estados Unidos dizem textualmente, e os empresários odeiam isso, mas que muitos grandes executivos têm traços semelhantes aos assassinos em série, né? Pela ausência de empatia, digamos assim. E às vezes, realmente, para você manter a empresa funcionando, você tem que tomar decisões que são duras, que são desagradáveis, como demitir pessoas. Isso não é fácil, mas às vezes é necessário. Então, eu não posso comparar empresários com assassinos em série, né? Mas os analistas comportamentais do FBI podem, né? Com base em perfis psicológicos, ou perfis psicológicos no plural. Não que todos, obviamente, tenham esse comportamento, é um número pequeno, mas eles conseguiram identificar esses traços em comum, baseado principalmente na falta de empatia, na falta de solidariedade, de compaixão. É como se essas pessoas sentissem prazer com o sofrimento alheio. Isso realmente acontece? Ou seja, um psicopata sente prazer com o sofrimento alheio? É difícil dizer que ele sinta prazer exatamente com isso. O que acontece, até estudos de imagem cerebral têm mostrado, é que as áreas relacionadas à motivação e busca por recompensa têm uma ativação muito, muito forte, muito intensa em pessoas que são psicopatas, digamos assim. Então, é como se elas buscassem muito, né, recompensa. Então, quando há a possibilidade de ganhar dinheiro ou outros tipos de ganhos, aí elas ficam muito, muito motivadas, digamos assim, em busca disso e acabam não travando o seu comportamento pensando nos outros, no bem-estar dos outros. Então, elas acabam fazendo independentemente disso. Eu acho que é melhor classificar dessa forma do que a gente dizer que elas sentem necessariamente prazer em afetar os outros. É como se, na verdade, não importa o que os outros vão pensar, se eles vão ser afetados ou não, as consequências disso, é mais isso. É dessa forma que tende a agir, né, um psicopata. Ou seja, pela recompensa em si, a recompensa que ele eventualmente imagina que tenha. Isso, exato. E aí é um ótimo ponto que você falou também, que você citou, do ambiente corporativo, porque realmente há inclusive estudos que estimam aí cerca de 4%, né, de pessoas nessa área que teriam características, traços psicopatas. Mas aí que tá. Por isso que é importante a gente pensar em psicopata, em psicopatia, na verdade, como um espectro, né? Há níveis muito diferentes disso. Eu ia chegar nisso. Isso, na área corporativa, a pessoa pode ter também uma facilidade maior em demitir alguém, mesmo sabendo que isso vai prejudicar a pessoa, mas tendo objetivos, metas, né, pessoais, e que a pessoa não para, mesmo sabendo que talvez não seja a decisão mais justa, por exemplo. Ela continua, né, de forma um tanto até obcecada para atingir os objetivos dela. Então, não quer dizer que a pessoa psicopata nesse meio vá matar alguém, né, vai ser um serial killer, algo assim. Não, mas ela tende a buscar mesmo as recompensas, independente de se vai gerar sofrimento ou não. Então, 4% não é um número tão expressivo. Não. O problema é em que ponto da cadeia de comando ele se encontra. Mas, enfim, vamos chegar lá também. Você falou em níveis, eu falei que eu ia já perguntar sobre isso, né? Existem diferentes estágios para a psicopatia? A gente pode falar em níveis, né? Níveis de gravidade, digamos assim, né? Então, pessoas que têm a psicopatia mais no aspecto afetivo, emocional, mas que acaba não tendo, né, lá as características do transtorno de personalidade antissocial, quer dizer, acaba não tendo comportamentos muito frequentes de infringir regras ou de prejudicar outras pessoas. Então, esse é um nível, digamos assim, que a pessoa não teria uma periculosidade tão alta, digamos assim,
Mas também existem daí níveis mais avançados, que é a pessoa que tanto tem esses traços de personalidade, né, da área afetiva, emocional, e também essa parte comportamental, quer dizer, a pessoa tanto mente de forma muito fácil, patológica, assim, tem dificuldade para sentir empatia, para controlar o próprio comportamento, né, acaba sendo impulsiva e também infringe regras, prejudica os outros, aí realmente é um caso mais grave, né? Então, há níveis diferentes. E, inclusive, tem um ponto que é comum que todo mundo tenha alguns traços, em alguma medida. Isso é preocupante. Isso não chega a ser uma psicopatologia, não chega a ser um transtorno, entende? Porque mesmo a pessoa tendo um aspecto ou outro, isso não é muito frequente, não é tão intenso e acaba não produzindo uma mudança muito relevante, digamos assim, do seu dia a dia. Quais são as principais características, então, de um psicopata? Tanto esse aspecto, dá para separar em dois aspectos, né? Esse aspecto mais afetivo / emocional, que envolve a dificuldade para sentir empatia, compaixão e também o remorso, também a facilidade para mentir, o charme, né? O carisma, digamos assim, e o outro aspecto mais comportamental, observável, prejudicar alguém, infringir regras, ter um comportamento mais delinquente. Esses dois aspectos, digamos assim, que é o que caracteriza. Então, nem todo mundo que preenche os critérios, né, de transtorno de personalidade antissocial preenche esse critério geral, digamos assim, de psicopatia. Já a maior parte, a grande parte de quem preenche os critérios para psicopatia tende a preencher também o de transtorno de personalidade antissocial. Então, um é mais grave que o outro, né? Basicamente. Porque como o transtorno de personalidade antissocial envolve os comportamentos observáveis, né, ele acaba sendo mais grave, digamos assim, porque foca diretamente nesse aspecto. Mas, se a psicopatia for num nível mais clínico, grave, aí não, né? Aí não, porque vai envolver as duas partes, né? A gente pode dizer que o psicopata completo, digamos assim, no nível mais elevado, ele envolve as duas partes, tanto a observável, que é a do transtorno de personalidade antissocial, quanto a outra. E é o caso mais grave, né? Veja, a gente falou antes sobre a questão genética. Você disse que de 40% a 60% podem apresentar algum embasamento genético para esse tipo de comportamento. Isso. Foi feito um mapeamento para identificar qual gene é responsável por isso? Sim, isso a ciência tem tentado, né, identificar, mas até o momento não. São diferentes genes de diferentes áreas também relacionadas ao comportamento, ao cérebro, que estão relacionadas. Então não dá para dizer que exista um gene da psicopatia. Eu perguntei isso porque se fosse identificável, ou se já tivesse sido identificado, talvez tivesse um tratamento químico para tanto, né? Sim, exato, e não existe. Exatamente. O tratamento seria o atendimento psiquiátrico ou psicológico. Ótimo ponto. O que a gente tem em termos de evidências científicas até o momento, para os adultos que têm o transtorno de personalidade antissocial ou a personalidade psicopata ou psicopática, não existe um tratamento que a gente possa considerar de sucesso atualmente para o adulto, certo? Então, existem algumas evidências muito limitadas que pode ter alguma gestão, digamos assim, do comportamento, mas mesmo assim nada muito otimista. Agora, para os casos de adolescentes, a situação já muda, né? A chance de realmente conseguir prevenir um nível mais grave de psicopatia aumenta bastante, né, caso exista a intervenção mais adequada, né, que vai envolver tanto... É como se fosse uma reeducação, de certa forma. A pessoa aprende, de certa forma, a ter mais empatia, a agir de forma mais social no dia a dia. E aí a gente entra também na área de outros diagnósticos
possivelmente relacionados ao desenvolvimento de transtorno de personalidade antissocial, que na infância seria o transtorno desafiador opositivo, que é o TOD, né? Que é esse comportamento de muito enfrentamento da criança, né? Em relação a adultos, professores. Então, isso já pode acender uma luz de alerta, digamos assim, se nada for feito, né? É algo que pode aumentar a chance da pessoa desenvolver um transtorno mais grave futuramente, e também o transtorno de conduta, que é outro diagnóstico possível, que aí envolve mais comportamentos de infração, comportamentos delinquentes, digamos assim, de adolescentes que estariam num nível também mais próximo da psicopatia, do transtorno de personalidade antissocial. Então, são pontos de alerta, né? Porque é o que os estudos mostram. Se nada for feito, se a pessoa se tornar adulta e nada for feito, infelizmente, as chances de recuperação não são muito otimistas. Como repórter diário, eu cobri muitas matérias tristes. Inclusive, eu tive que aprender muito sobre linguagem corporal por causa disso, para poder chegar num ambiente e lidar com as pessoas em momento de luto ou situações similares, né? E os riscos sociais a que eu me submetia na reportagem diária eram bem elevados. Então, eu acabei tendo que desenvolver um pouco de conhecimento antropológico por conta disso, e também psicológico, o básico, né, para poder trabalhar no dia a dia. Teve uma ocasião em que eu fiquei profundamente chocado, em várias, não foi uma só, mas essa me deixou um tanto quanto perplexo, que foi o assassinato de uma criança de 7 anos. O assassino tinha 9. Ele pegou uma barra de metal e bateu na cabeça do menino de 7 anos como se não fosse nada. Ele nem remorso sentiu quando o garoto morreu. E aí tem um alerta, né? Se a criança, por exemplo, tem hábitos estranhos, como torturar animais, é um indicativo que ela possui um problema? Como que os pais podem ficar atentos a esse tipo de comportamento para que não chegue numa tragédia como essa que eu relatei agora? Exatamente. Se a criança tem comportamentos de prejudicar, seja outras pessoas ou animais, é importante ficar atento, sem dúvida. Porque ela pode vir a desenvolver um transtorno de personalidade antissocial depois, né, futuramente, quando se tornar adulta. Sem dúvida, é um ponto muito, muito importante ali de alerta, né? Porque a gente sabe também, pelas evidências científicas, que se tiver a intervenção adequada, né, profissional, que nesse caso vai envolver principalmente o psicólogo, né, a psicoterapia, aí sim ela pode já melhorar as chances de recuperação e evita, né, de desenvolver esse transtorno que é tão grave. Mas, Derek, eu peço por favor que você me ajude aqui. Dê algumas pistas para os pais ficarem atentos. Você pode fazer isso? Características que eles devem observar nos filhos pequenos, principalmente, na interação com outros indivíduos, para que o tratamento possa iniciar da maneira mais precoce possível. Certo. Observar como o filho se comporta em relação a outras crianças no ambiente escolar, perguntar para os professores como que funciona, como que tem sido esse aspecto, né, relacionado ao comportamento do filho, em relação aos familiares também, se quando ele faz algo que tem uma consequência negativa, como que ele lida com isso, se ele parece às vezes insensível às consequências, esse é outro ponto de alerta também relacionado a isso, quer dizer, a criança continua tendo um comportamento negativo, mesmo tendo consequências negativas. Se ele prejudica colegas, se ele bate, né, em colegas da escola, se ele mente com muita facilidade, se ele enfrenta figuras como professores, adultos, familiares, são pontos de atenção, sem dúvida, para buscar, por exemplo, uma avaliação psicológica. Essa questão da tortura com animais de estimação, isso é um indicativo ou não? Aquilo que eu mencionei anteriormente? Sim, sim. É um ponto de alerta já. Agora, aí que tá, não dá pra gente dizer, porque envolve um espaço temporal, né, considerável aí, né, entre a criança com, sei lá, 7, 8 anos de idade até ela ter 20 anos.
Então, não dá para determinar também que se ela tem esses comportamentos, necessariamente ela vai ser um psicopata, né? Quando adulto, vai ter esse transtorno de personalidade antissocial. Não dá para afirmar isso, mas dá para dizer que as chances são consideravelmente maiores, se nada foi feito. E como que é o tratamento? É apenas atendimento psiquiátrico ou também tem a questão de medicamentos para serem anexados ao tratamento em si? O tratamento principal é psicológico, né? É a psicoterapia, que vai envolver o desenvolvimento de estratégias comportamentais para que a pessoa vá aprendendo a ter um comportamento mais social, mais pró-social, digamos assim. Também é possível a intervenção psiquiátrica, mas para atuar em alguns sintomas específicos, né? Por exemplo, em relação à impulsividade, comportamento muito explosivo, nesse aspecto. Nós vivemos num tempo de profunda confusão. Já faz como eu posso dizer, na realidade, um tempinho que isso vem acontecendo. A sociedade humana, ela sempre foi muito simples. A verdade é essa, né? Nós éramos regidos pelas nossas relações sociais, relações normalmente de poder, né? O poder do Estado, da dominação de um sobre o outro. Isso foi se tornando mais civilizado à medida que o tempo foi passando. Tivemos várias experiências muito interessantes ao longo da história, como a democracia ateniense, depois a República Romana, enfim, nós tivemos bons exemplos ao longo da história nesse sentido. Exemplos terríveis também na sequência dos eventos, como a própria Idade Média em si, que às vezes eu acho que está voltando. E a gente nota, depois dos fenômenos envolvendo grandes mudanças nos meios de comunicação e também nos meios de transporte, enfim, uma hiperconexão, né, que hoje chegou no seu extremo, graças aos aparelhos celulares. Então você está conectado o tempo todo. O fato de estar conectado o tempo todo significa que você está em contato com outros seres humanos, seja como receptor de mensagens ou como emissor, também o tempo todo. Então, ou você está ouvindo algo ou está falando algo. O problema é com quem que você está falando. Quando você está na frente de outro ser humano, você tem a linguagem do corpo sendo interpretada. Poucas pessoas sabem o que eu vou dizer agora, mas, enfim, 55% a 65% de uma mensagem é interpretada de acordo com a linguagem corporal. E uma parte muito pequena de acordo com voz e tom de voz. Ou seja, aquilo que é dito efetivamente, as palavras, mas o tom de voz que dá o colorido à fala. Uhum. E essas mudanças tecnológicas causaram, sim, mudanças de comportamento. Então, eu fiz essa abertura só para chegar no primeiro serial killer da história, que, por coincidência, era um personagem já de uma metrópole, que era Londres, né? Jack, o Estripador, né? Então, Jack, o Estripador, ele se tornou uma figura emblemática na história contemporânea por ser o primeiro assassino em série registrado. Eu não sei se pessoas como Gengis Khan, que matou 30 milhões de indivíduos nas suas conquistas, pode ser considerado um serial killer ou não. Eu acho que era mais um conquistador nesse caso, né? No sentido negativo do termo, quando a gente fala em extermínio. Mas talvez tivesse alguma nuance psicológica, né, de um serial killer, alguém que não se importava, enfim, com a vida humana. Mas Jack o Estripador sentia visivelmente prazer em fazer aquilo, como se as vítimas desmanteladas fossem uma tela de pintura. E eu queria que você me dissesse, a vida moderna, essa é a pergunta, interfere diretamente no comportamento desses indivíduos que são psicopatas? Tanto difícil afirmar isso, né? Porque não significa que a gente tenha também atualmente mais psicopatas do que antigamente. Pois é interessante isso, né? Talvez a gente tenha hoje mais formas para identificar isso e mais estudos, mais conhecimento acumulado sobre isso. Mas talvez esse aspecto da conectividade e de você poder
emitir uma mensagem, uma informação, sem ter um feedback imediato, né? Como você estava falando, sem estar de frente para outra pessoa, você pode ir lá e comentar o que você quiser. Talvez isso favoreça realmente esses comportamentos mais antissociais, né? Você pode falar e tendo muitas vezes até a garantia de anonimato. Pois é. Isso é perigoso, né? Então, talvez isso favoreça, de modo geral, comportamentos antissociais, né? E é algo que a gente tem hoje que não tinha antigamente, tanta facilidade de acesso. Mas o atrito social, ou seja, a convivência social, pode despertar elementos como o Jack o Estripador? O que será que fez com que aquele sujeito matasse aquelas mulheres? Essa é a pergunta que as pessoas se fazem até hoje. Aliás, o criminoso nunca foi identificado. Né? É muito difícil afirmar. É claro que a gente tem na mídia hoje em dia muitas afirmações do tipo, se fez isso, é claro que é psicopata, mas seria bom se fosse tão simples assim, né? Não é assim que funciona. Veja, só o fato de alguém, sei lá, matar e esquartejar, né, outra pessoa, dá pra gente afirmar que é psicopata? E se faz isso em série, daí é? Não necessariamente. Não necessariamente. Isso é estranho até, né? Uhum. Pela informação que é divulgada. Exatamente. Porque existem outros contextos, outros fatores que podem influenciar para que a pessoa tenha um comportamento tão grave quanto esse, sabe? Por exemplo, situações de guerra, de ameaça existencial, abuso de substância, transtorno delirante, esquizofrenia. São outras condições que a pessoa não vai preencher os critérios, né, de psicopatia clássica, digamos assim, e mesmo assim pode ter esses comportamentos extremamente graves, né? Então nem todo assassino em série é um psicopata. Isso. Nem todo assassino em série é um psicopata. Agora eu fiquei preocupado. Agora eu fiquei preocupado. Agora sim. Agora eu não saio mais do estúdio, vou ficar por aqui, né? Vou conversar com o Regis Moreno, pegar uma cama, vou ficar escondidinho aqui dentro. Mas enfim, vamos lá. Não, eu não tenho tanto medo assim. Mas o que eu queria ver contigo é o seguinte. Então, um sujeito como o maníaco do parque, por exemplo, né? Eu não sei a situação clínica dele, não estudei a fundo. Pode ser considerado um esquizofrênico ou alguém que tem algum outro tipo de doença que não a psicopatia? É possível. Não tenho, né, histórico e é uma análise muito aprofundada que é necessária, né? Está longe de ser um diagnóstico fácil, né? Tanto transtorno de personalidade antissocial quanto principalmente psicopatia em si, porque você precisa de diferentes fontes também, né? Além da própria pessoa, você precisa investigar outras fontes para buscar identificar isso. Então, é claro que a gente vê na mídia, né, muita gente afirmando, tal pessoa, tal assassino famoso é psicopata. Mas é isso que a gente falou, né? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente precisa avaliar muito a fundo para poder dizer isso. Mas pelas características que você mesmo já descreveu aqui no programa, normalmente sim. A gente pode dizer que em boa parte dos casos, sim. Boa parte, sim, porque tendo essas características, né? E tem casos que, né, a equipe que faz investigação, o psicólogo forense, identifica realmente todo esse quadro da psicopatia, né? Você realmente vê que a pessoa que fez aquilo, que matou uma série de pessoas, não esboça nenhum tipo de empatia, de remorso, não parece arrependida e tem também ainda um charme, né, ali, mente de forma patológica, né, os sintomas, os sinais clássicos, né, da psicopatia. Mas daí você está descrevendo também o comportamento de muitos criminosos profissionais, que não necessariamente são assassinos em série. Vou mencionar, por exemplo, a questão dos traficantes nos morros do Rio de Janeiro, que tem esse tipo de comportamento que você acaba de descrever. Na visão deles, eles estão fazendo a coisa mais certa do mundo. Quando todo mundo sabe que não é isso que acontece de fato. Eles se aproveitaram da ausência do Estado na comunidade, usaram o tráfico para ganhar dinheiro, aquela região como reduto. Do ponto de vista geográfico, eles estão muito bem posicionados no alto de um morro. É difícil subir o morro, porque quem está subindo o morro tem uma desvantagem tática em relação a quem está em cima, né?
Então, ocupar um morro do ponto de vista tático é interessante, sempre foi, né? Em conflitos armados, isso é clássico, é notório, mas essas pessoas, elas não protegem de fato a comunidade, elas usam as pessoas como escudos humanos, porque os policiais não podem sair por aí matando todo mundo, como infelizmente aconteceu há pouco tempo, né, no Rio de Janeiro. E aí, porque pessoas inocentes acabam morrendo, ou como o Hamas faz com o povo palestino, né? Então usando o povo palestino como escudo. Então isso, sim, caracteriza um comportamento, pelo que você descreve, de um psicopata. Mas a gente pode dizer, então, que líderes de organizações criminosas podem ter esse tipo de comportamento, a questão do charme, até do orgulho em relação àquilo que é feito. Sem dúvida, sem dúvida. E talvez seja um mito também, né? Que o psicopata não sabe o que é certo e errado. Eles sabem. Eles sabem. Eles têm essa parte cognitiva bem preservada, né? Para definir o que é certo ou errado. Eles sabem que é contra a lei fazer, né, ter determinado comportamento. A questão é que eles não se importam. Esse é o ponto. Quem não tem essas características, não tem esses traços elevados, ou esse diagnóstico, esse quadro patológico, vai pensar assim, mas isso é errado, isso é contra a lei, eu não posso fazer. Tem esse freio, né? O psicopata não. Tanto faz se é errado ou não. Eu vou ter determinado benefício. Então, vamos lá. É mais ou menos assim. E é interessante porque tem os estudos de neuroimagem, né, relacionados a essa área, que mostram que a amígdala, né, no nosso cérebro, que é a área mais relacionada ali à ativação do medo, ela funciona de uma forma diferente no psicopata. Ela não tem o mesmo nível de ativação. Então, quando coloca um psicopata para assistir uma cena em que alguém está sendo atacado, está sendo ali sofrendo algum tipo de agressão, sofrimento intenso, o nível de ativação da amígdala é bem diferente de pessoas que não são psicopatas. E a comunicação entre a amígdala e o córtex pré-frontal, que é a área relacionada, né, no nosso cérebro a decisões racionais, a questões mais morais também do nosso comportamento, essa conexão também funciona de uma forma diferente em pessoas que são psicopatas. Além daquele outro ponto que eu já disse, né, que é a área relacionada à motivação e busca por recompensas, que tem uma ativação maior do que pessoas que não são psicopatas. Tendem a ter, né? São o que os estudos de neuroimagem têm mostrado. Então, os estudos de neuroimagem demonstram que um psicopata é mais corajoso que a média, digamos assim. Ele não tem medo. Isso, exatamente. Eles não têm esse freio. E veja que interessante, né? Porque ao mesmo tempo que eles não têm esse freio, eles têm também o motor, digamos assim, né? Que é a busca por satisfação, por recompensa, por metas. Então, eles têm uma impulsão, um motivo para se impulsionar, que é forte, o que movimenta eles em direção ao objetivo deles, e ao mesmo tempo não tem o receio de fazer isso. Isso, exato. Exatamente isso. O que você está descrevendo é a máquina de matar perfeita, né? Até tem a analogia, a metáfora sobre isso, que é como se fosse um carro, né, de Fórmula 1, que tem um super motor e não tem freio. Né? O freio que é esse, seria o freio social. Parar, exato. Não, nesse caso não. Então, de novo, ao longo da história, a gente pega diversas figuras emblemáticas que não tinham freio. Né? Então, elas podiam ser consideradas como psicopatas se a gente começar a analisar em relação a isso. A gente citou, a fundo. A gente citou Temujin, que é Gengis Khan. Gengis Khan, as pessoas não sabem, né? Era o título dele. Né? Não era o nome. Né? O nome era Temujin, né? E eu mencionei que, segundo alguns historiadores, ele matou 30 milhões de pessoas. Eu acho um número um tanto quanto pesado, mas, enfim, é possível, porque ele teve um dos maiores impérios da antiguidade. Antiguidade, não. Faz pouco tempo, até do ponto de vista histórico. Acho que uns 1.200 anos, alguma coisa assim. Né? Mas, assim, o fato é que ele montou um grande império e matou muita gente. Não foi o único. Não foi o único. Alexandre o Grande também. Mas Alexandre o Grande praticou poucos atos considerados hostis. Quando ele conquistou Tiro, que era uma cidade fenícia, ele matou geral. Né?
Agora, em outros lugares, como na Babilônia, não. Daí ele foi mais sensato, né? Vamos dizer assim, quando ele dominou a Pérsia, né? E eu não sei se Alexandre o Grande poderia ser considerado. Hitler, com certeza, né? Aliás, essa é uma boa pergunta, né? Então, Hitler, essas figuras, assim, Stalin, que também matou 20 milhões de russos ali, que eram opositores a ele, e o próprio Temujin, que eu mencionei agora, Gengis Khan, eles podem ser considerados figuras com traços psicopáticos? Sim. Com alguns traços, sim, né? No mínimo, sim. Não daria para dizer, né? Porque, como eu disse, a gente precisa de muita informação, que é um caso clássico de psicopatia, mas, sem dúvida, do transtorno de personalidade antissocial, sim, também, né? Porque são comportamentos diretamente observáveis, assim, né? Agora, a gente teria que ter acesso a muitas outras informações também para poder concluir algo, assim, mas de forma, né, taxativa. Eles são sempre violentos, não? Não, depende. Qual o nível, né? Se a gente for parar para pensar, o nível mais elevado tende a ser violento. Tende a ser violento. Mas tem pessoas que têm traços de psicopatia elevados, e é aquele caso, né? Que não vão preencher os critérios para o transtorno de personalidade antissocial na parte específica ali dos comportamentos observáveis, né? É o caso do mundo corporativo, por exemplo, né? Que você vê que muitas vezes eles não vão ter um comportamento violento em si, mas podem ter os outros traços e comportamentos de prejudicar outras pessoas sem ter remorso, sem ter sinal de empatia, né? E é até interessante falar sobre a incidência, né? O que os estudos têm mostrado, em média 1% da população, a psicopatia clássica, e entre o público, né, que está preso, né, aí pula de 15% a 25%. Então a gente não pode afirmar que até mesmo os criminosos presos, todos são psicopatas. Então, de 15% a 25% dessa população. Que já é um número elevado. Aí sim, né? Uhum. Mas é óbvio, a gente está falando especificamente da população carcerária, né? Exato. Exatamente. Ok. Bom, então, a gente mencionou alguns assassinos famosos. Eu falei do Maníaco do Parque, por exemplo, e falei de Jack Stripador, que é o mais famoso da história. No caso do Jack, ele teve uma, como eu posso dizer, vitória, né? Ele não foi preso. Ninguém até hoje sabe com certeza quem ele é. Há uma suspeita que teria sido um integrante da família real inglesa, mas ninguém tem convicção plena disso, né? E a polícia britânica na época era a melhor do mundo, diga-se de passagem, né? Mesmo assim, com todos os métodos que eles tinham, eles não conseguiram identificar o criminoso. Por isso que algumas pessoas acham que fazia parte da família real britânica. Podia ser outra pessoa qualquer, mas enfim. Uhum. Ted Bundy, Charles Manson, né? Jeffrey Dahmer, né? São alguns assassinos em série, psicopatas, enfim, famosos, né? O que essas pessoas têm em comum, né? A gente falou do Jack. O Jack queria punir aquelas mulheres que ele matava, ele queria reconhecimento pelo assassinato. Uma figura como Charles Manson, por exemplo, que eu, como leigo, defino apenas como doido de pedra, né? Mas, enfim, queria o quê, né? E existem traços incomuns nesses nomes que eu mencionei? Talvez a questão da ausência de remorso, né, em relação ao que aconteceu, no caso do Manson, né? Uhum. Aí vai depender do nível de conhecimento que se tem, né? Eu até assisti alguns filmes, mas eu não me recordo muito bem, assim, da história deles. Mas eu acho que esse aspecto é visível em vários casos. De a pessoa não apresentar, não parecer estar arrependida de ter feito aquilo. Não demonstrar nenhum tipo de remorso em relação àquilo. E, inclusive, tem casos, né, de pessoas que cometem esses crimes, acabam escapando, né, depois da prisão e voltam a cometer também.
Quer dizer, realmente é aquilo que a gente estava falando, né? Do funcionamento diferenciado da amígdala no cérebro. O medo não faz muita diferença, né? Então, mesmo sabendo, já tendo sido punido, ficado, né, privado ali da liberdade por um tempo, consegue escapar e volta a fazer. Dá para afirmar que é um caso de psicopatia? Não necessariamente, mas tem bons indícios, digamos assim, né? Eu preciso aqui fazer um parênteses, porque senão as pessoas podem ficar confusas em casa ouvindo isso. Quando a gente fala que a ausência de medo pode caracterizar a psicopatia, não tem ligação com aquelas pessoas corajosas que salvam os outros. Não. Mesmo porque quando salva os outros, está relacionado já, né, a um tipo de empatia, né, de preocupação com o outro, né, um comportamento pró-social, corajoso, mas pró-social. Então tem essa diferença, né, de você ter a coragem, digamos assim, para ajudar o próximo e coragem para atacar o próximo, né? Então é óbvio que tem diferença. Não, era importante pegar e deixar isso bem claro, né? Porque nós temos muitas pessoas corajosas, né? Policiais, por exemplo, que defendem a nossa sociedade, os bombeiros que entram no prédio em chamas para salvar as pessoas. Eu acho que tem que ter muita coragem para fazer isso. Acho também que numa guerra, quando alguém vai salvar o seu companheiro de batalha, né, também precisa ter muita coragem sob fogo cruzado para fazer isso, né? E eu respeito muito essas pessoas que têm essa capacidade, né? Não são os únicos, né? O que uma mãe faz por um filho é fantástico, né? O que ela pode fazer, né? De pegar e às vezes se colocar na frente de um tiroteio para proteger a criança. Sim, exato. Então isso obviamente não tem conexão com a doença. Mas veja que interessante isso, né, que você está falando também. Se a gente parar para pensar o quanto que é diferente, se a gente comparar alguém que, né, como um policial que está agindo para proteger outras pessoas, com alguém que é um psicopata, que vai ter talvez o mesmo nível ou até mais, ou até maior de coragem, no caso, só que sem a trava. Né? Quer dizer, é aquilo. Posso ser traficante, eu coloco civis, né, ali na minha frente como escudo. E já o policial não seria o ideal, né? Não se espera isso de um policial. Não, ele jamais vai fazer isso. Não, os policiais... Mas veja a diferença, né? Exato. O policial vai ter que travar o comportamento dele ali nesse sentido. Porque está pensando justamente nas outras pessoas. Já o psicopata não. O psicopata não pensa em ninguém. A vantagem que ele acaba tendo, né, nesse aspecto tático. Então, isso é uma característica. O psicopata não pensa em ninguém a não ser nele mesmo? Isso. Ele pode até ter emoções por outras pessoas, mas de modo muito superficial. Não é da mesma forma que outras pessoas que não são psicopatas. Mas ele pode mentir, achando que as pessoas, querendo que as pessoas achem que ele se preocupa com elas? Isso sem dúvida. Isso entra no aspecto também, né? Esse charme, né? Ele mente de forma patológica e pode parecer realmente que se importa muito com outras pessoas. Só parecer, né? Mas se eles são mentirosos, patológicos, eles são muito bons no que fazem, mentir. Né? E se eles são charmosos, eles conseguem fazer isso com a destreza de um ator. Então é muito difícil identificar essas pessoas, né? Sim. É claro que há níveis também de inteligência, digamos assim, diferentes, né? E esse é um outro mito que a gente pode falar. Nem todo psicopata tem uma mente brilhante. Não é assim que funciona, não. Já fizeram estudos sobre isso, né? Identificando o QI de pessoas que preenchem os critérios, que têm esse perfil de personalidade. E há muita variação nesse sentido. Então, tem pessoas com QI mais elevado e tem também pessoas com QI mais abaixo da média. E se a gente parar para pensar, talvez uma parte dos políticos tenham, né, traços muito fortes assim, de psicopatia. Pela facilidade que mentem, em alguns casos. É possível, né? Mentem como se aquilo fosse a verdade mais profunda do mundo, né? Isso é muito interessante. A gente vê em praticamente todas as grandes lideranças. É triste, né? A gente para pensar. Sim, porque exato. eles deveriam ter, obviamente, um compromisso com a verdade.
Exatamente. Justamente pelo cargo que ocupa. Uhum. E aí entra também esse aspecto da habilidade de comunicação, né? A habilidade de se expressar, a habilidade social. Às vezes você vê num vídeo alguém falando de forma muito, muito convicta, parecendo ter conhecimento, sabe, gigantesco sobre uma área. E quando você vai analisar a fundo, de forma fria, não enviesada, você vê que há diversos equívocos, né, do que a pessoa estava falando. Mas pela forma como ela fala, acaba muitas vezes convencendo outras pessoas. Então, infelizmente, né, existe esse ponto da psicopatia e é um perigo real, mas é interessante também que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Tenham um conhecimento que não seja também tão enviesado, né? Tão sim ou não, porque também não ajuda, né? Quando simplifica tanto, que aí é isso. Às vezes a pessoa sabe, fez isso, então é isso. Não necessariamente, é mais complexo que isso. Mas quando a pessoa tem acesso a um conhecimento um pouco mais detalhado, menos superficial, isso ajuda, né? Para ter um entendimento maior e ela fica talvez menos vulnerável a acreditar nas pessoas, né? Sem outras provas, digamos assim. E a gente vê isso na área da política, né? À torta e direito. Né? Pois é. Em todos os níveis, né? Tanto em Brasília, ou seja, a nível federal, quanto em Curitiba, a nível estadual, né? E nas cidades, enfim. Né? Aqui eu estou falando de Brasília e Curitiba por causa do Brasil e do Paraná, onde a gente se encontra, mas também de todas as cidades do Brasil e do mundo. Né? Então você encontra essa característica política em diferentes esferas e níveis de poder. E não só no Brasil. O que você acabou de descrever é visível em outras lideranças ao redor do mundo. Recentemente, o presidente Donald Trump mentiu de maneira descarada, dizendo que a relação dos Estados Unidos com o Brasil era prejudicial aos Estados Unidos, quando na realidade eles têm superávit na balança comercial. Então ele mentiu de maneira descarada. Não sei qual o objetivo real dele por trás disso tudo. Né? Alguns falam da questão política. Eu acho, sinceramente, que alguém como Donald Trump pensa mais em resultados pragmáticos e benéficos, especificamente para o governo dele, não necessariamente para os Estados Unidos como um todo. Né? Basta lembrar que a fortuna dele duplicou nesses poucos meses que ele está no segundo governo. Então tem alguma coisa errada. É óbvio, né? Mas ele visivelmente sente prazer nesse tipo de coisa. Há uma denúncia, inclusive, nos Estados Unidos que envolve Donald Trump, um outro milionário, e a questão de menores de idade. Isso vem sendo pontuado também. A gente falou muito de assassinos em série até agora, eu ainda vou voltar nessa temática também. Mas um psicopata pode também ser um estuprador, como o Maníaco do Parque, né? Pode, sem dúvida, pode. Ali a recompensa seria o prazer sexual, né? Independente do sofrimento infligido sobre outra pessoa. Então, isso realmente é possível, acontece e pode estar, às vezes, do nosso lado no ambiente de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. E é interessante também, né? Porque talvez existam contextos específicos onde os psicopatas têm os melhores resultados e com menor chance de punição. Né? Se a gente parar para pensar, talvez o mundo corporativo, né? Que o psicopata pode, de repente, como CEO de alguma empresa, atingir metas atrás de metas, mesmo, né, prejudicando outras pessoas, e sem ter nenhum tipo de remorso, empatia. E na política também, né? Mesmo a pessoa sabendo que uma determinada verba que ela vai desviar vai prejudicar, né, uma série de pessoas, ela tem consciência disso, ela sabe que é errado, ela sabe que está contra a lei, ela acaba fazendo. E depois ela aparece em rede nacional e mente, né, de forma espetacular, assim. Na sua experiência, quais são os ambientes em que os psicopatas têm maior facilidade para se projetar? Justamente isso. Eu acho que o ambiente corporativo, quanto mais focado em valores, em metas objetivas, eu acho que maior a facilidade ali. E o ambiente político também. Se a gente passar
pensar, né, até num aspecto mais evolutivo, né, por que esse traço, né, esse conjunto de traços vem sendo selecionado há tanto tempo e a gente continua tendo isso na nossa espécie? Né? Não é uma boa questão também para a gente pensar? Sim, claro. Uhum. Talvez porque favoreça a sobrevivência, pelo menos em alguns contextos. Né? E aí isso continua acontecendo. E talvez para eliminar alguns traços desses, ele precisaria ser completamente disfuncional, inútil, né? Não ter nenhum tipo de recompensa, né? Nesse sentido, e aí talvez reduzisse cada vez mais, mas eu acho tão difícil isso acontecer porque, né, a sociedade é tão complexa que alguns contextos vão ficando ainda mais favoráveis, né, como a gente estava falando. Você acabou de dizer que a política é um ambiente onde o psicopata pode florescer com certa, posso dizer, desenvoltura. Né? Nós mencionamos aqui líderes políticos ao longo da história que eram extremamente violentos e que tinham, você mesmo disse, evidentemente traços de psicopatia, como a morte sem remorso. Né? Isso é um traço de psicopatia. Eu mencionei Gengis Khan. Né? Todo mundo conhece por Gengis Khan, que de novo é o título dele, que era o chefe dos chefes, né? Mas porque a sociedade mongol era uma sociedade tribal, então cada tribo tinha o seu chefe, por isso Khan, que é chefe, que é líder, né? E ele teria matado, segundo historiadores, 30 milhões de pessoas. Mas ao mesmo tempo, quando ele cria o Império Mongol, ele cria as primeiras leis que protegiam o meio ambiente e as mulheres. Você acabou de dizer que, às vezes, um psicopata pode ajudar na sobrevivência da espécie. Então, é curioso isso, né? Quando a gente pega, por exemplo, o personagem real, Vlad Tepes, que criou a figura do Drácula, né? Uhum. O apelido dele era Draculia, porque o pai dele, que também se chamava Vlad, o pai dele tinha o apelido de Dracul, que seria não dragão. sabia disso. Então, Draculia, que seria o filhote do dragão, o filho do dragão. Então, Vlad Tepes tinha o apelido de Draculia por causa do pai, que era Dracul, né? Ou seja, o apelido era Dracul. E ele até hoje na Romênia, né? A Valáquia virou a Romênia, né? Então, Vlad Tepes é até hoje um herói nacional, porque ele combateu o Império Húngaro de um lado e o Império Turco-Otomano do outro. Né? E numa determinada batalha, já irritado com a pressão dos dois impérios, né? Ele empalou 80 mil turcos. Por isso que surgiu depois o personagem Drácula. Né? E o fato é que, quando ele fez isso, ele realmente mandou uma mensagem para os otomanos: olha, não mexam comigo. Não adiantou muito, sinceramente. Né? Mas, embora a Romênia hoje seja um país independente, o fato é que a Valáquia ficou sendo conquistada por A e por B durante muito tempo. Mas ele tentou colocar a sua marca no mundo para defender o povo dele. Então, pelo que você disse, às vezes um psicopata ou alguém com traços de psicopatia pode ser interessante para a sobrevivência da própria espécie humana, porque isso seria interessante de ser analisado. Perigoso ao mesmo tempo. Exato. Talvez, em alguns casos, pelo menos, né, acabe tendo essa função, né, de ser alguma vantagem para um grupo em relação a outros. Né? Porque, veja a questão do medo. Não é não é o que favorece, né? Exato. Ali, de repente, ter alguém assim no seu grupo pode te favorecer em relação a outros que não tenham, né? Ou tenham menos pessoas assim. Ou seja, você ter como se fosse um pitbull para te defender. Mais ou menos isso. Alguém sem essa trava, né? Social, pró-social, né? De novo, a gente volta para o universo criminoso, né? O ambiente criminoso tem esse tipo de gente. Né? Os grupos criminosos sempre têm os seus pitbulls para combate, né? Digamos assim. Sim. E pelo menos se a gente for levar em conta os estudos, o ambiente que mais mais tende a ter, assim, é o ambiente ali da população carcerária, né? Quem está presos, né? 15% a 25%, né? E a população geral, em média, ali 1%, e no ambiente corporativo, cerca de 4%. A gente falou muito de homens até agora, né? Agora que eu percebi isso. Eu não quero ser injusto. Né? Porque tem mulher psicopata também, não tem? Tem.
Tem, ainda que a proporção seja bem diferente, assim, né? São, em média, 4:1. 4 casos de homens para cada caso de mulher. Então é bem mais frequente entre os homens. Existe alguma explicação científica para isso? Talvez hipóteses, né? Talvez a psicopatia, no caso da mulher, funcione um pouco diferente, porque ela, por exemplo, não é dotada da mesma força física, né, na média, do que os homens. Então talvez também a gente tenha uma dificuldade maior, né? Surjam menos casos que sejam investigados, estudados, né, na população feminina. Talvez por isso, talvez seja uma hipótese assim, em relação a isso. Mas acontecem nos dois sexos. Agora, os identificados são bem mais frequentes entre os homens do que entre as mulheres. E as mulheres psicopatas são tão perigosas quanto os homens psicopatas? Tirando a questão da violência em si, né, já que elas têm menos força, talvez tenham o mesmo nível de periculosidade, né? Vai depender aí do nível de cada um, né? Tem as pessoas que estão no nível maior, já de psicopatia, mais avançado assim, e elas podem usar mais recursos. Também depende do nível de inteligência que a pessoa tem, do ambiente que ela tem, dos recursos que ela dispõe, tudo isso, né? São diversas variáveis que podem aumentar a periculosidade de cada caso, né? Sendo homem ou mulher. Uhum. Nós temos um episódio aqui em Ponta Grossa que foi muito curioso, né? E trágico também, é claro. Um casal se separou, ele era professor, ela, eu não me lembro, né? E ele voltou para ver o filho. E ela matou o ex-marido. Pegou o cartão de crédito e foi para o shopping. Cartão de crédito dele. Né? E não demonstrou o menor traço de remorso. Então a gente pode considerar que ela tem no mínimo uma tendência à psicopatia. Aí eu estou falando de uma mulher. Sim. Tem pelo menos alguns sinais. Pela ausência de remorso. Isso, exato. Teria que avaliar o restante do quadro, né? Mas, sim. Nesse sentido, sim, né? E a gente pode dizer também, nesse caso específico que eu acabei de mencionar, que o fato de ter ido para o shopping com o cartão de crédito do marido foi quase uma vingança, não? Ele já estava morto, não ia pagar a conta de qualquer jeito. Fica o questionamento, né? Pois é. Não, mas é que eu achei interessante esse episódio, sabe? Porque, e triste, claro. Né? Porque o cidadão só foi ver o filho, né? E acabou passando por isso. Então é preciso tomar cuidado com pessoas de ambos os sexos, na proporção, pelo que você acabou de relatar, de 4:1, 4 homens para uma mulher, que já foram identificados. Mas a identificação, embora você já tenha descrito aqui algumas características, não é tão simples, né? Eu vou dar uma estatística também que é bem interessante. Nós temos, entre as pessoas que falam bem, né, que se comunicam com perfeição, apenas 8% no Brasil. Isso varia de um país para outro, né, e realmente esse percentual é muito baixo. Ou seja, significa que 92% da população brasileira não se comunica com eficiência. E isso é ruim. É ruim para os negócios, é ruim de uma forma geral. Ao mesmo tempo, facilita a identificação de personagens que se comunicam muito bem, que você falou que é uma característica do psicopata. Né? É um dos traços, né? Assim, a questão da mentira, que favorece muito ali, né? A qualquer momento você pode criar, de repente, um fato que torna a conversa mais interessante, sem compromisso com a realidade. Né? Então é um recurso que ele acaba usando, né? E o próprio charme ali para parecer interessado na outra pessoa, por exemplo. Né? Não que ele esteja de fato interessado. Exatamente. É porque ele não tem empatia. Exatamente. Você cita essas características que, de novo, são difíceis de identificar, a menos que a pessoa conviva com o psicopata. Então não tem outro jeito, né? Por isso que o tema do programa é os perigos da psicopatia. Para você identificar um psicopata, você obrigatoriamente tem que conviver com ele. Não existe outra solução, correto? Isso. Na área da psicologia, precisa ter todo um processo de avaliação psicológica, né? Que vai envolver não só ali a entrevista, ali a conversa guiada, né, em relação à própria pessoa, o levantamento de informações que são relevantes para análise, quanto o levantamento de informações de outras fontes também, né? Geralmente é assim que funciona a avaliação psicológica, que
também pode fazer uso de testes psicológicos, sabe? Então, na área da psicologia, sim. Agora, de modo geral, é claro, quanto mais você convive com alguém, maior a chance de você identificar esses traços, né, esses sinais, e ficar atento e talvez se distanciar. Eu preciso aqui fazer uma outra pergunta, né? Eu sou um profissional de mídia, mas sou um jornalista, então a minha preocupação com a ficção não existe. A minha preocupação é com os fatos. A menos que eu seja um escritor, né, e trabalhando como escritor, daí eu faço a ficção. Mas são campos completamente distintos. Como jornalista, eu sempre vou me ater aos fatos. Ponto. Mas, às vezes, é necessário simplificar a informação para que ela seja digerível pelo público. Então, aqui a gente começou o programa, inclusive, diferenciando psicopatia de transtorno de personalidade antissocial, que estão interligados, mas não são necessariamente a mesma coisa. Isso. A simplificação midiática desse assunto, da psicopatia, é um problema, inclusive para os profissionais da área de saúde, e a romantização, às vezes, disso em películas de ficção, especificamente filmes, como aqueles que vêm de Hollywood. Vou citar um exemplo. A gente falou antes do Pitbull das organizações criminosas, né? O John Wick, né? Interpretado de uma maneira muito interessante, né? Esqueci o nome do ator agora, mas é um cidadão famoso. E o fato é que esses personagens violentos, que são manifestados nas telas de cinema, eles dificultam também o combate a esse tipo de mal, que é a psicopatia. São duas perguntas distintas. Primeiro, a simplificação midiática e depois a romantização de figuras violentas. A simplificação pode atrapalhar no quê? Na visão que as pessoas vão ter, né? Que pode daí ficar muito distorcida, né? Porque é isso, como que você vai saber se é um caso mesmo de psicopatia ou se não é de transtorno por uso de dependência, de uso de substâncias, né? Dependência e uso de substância, ou se não é um caso onde a pessoa, antes daquilo, foi ameaçada, né? De morte, se não envolve um caso de conflito grupal, outras circunstâncias, um delírio, um quadro de esquizofrenia. Veja, tudo isso, né? Podem ser situações ali que expliquem melhor aquele comportamento do que a psicopatia em si. E quando se tem toda essa disseminação que às vezes é bem equivocada, ok, simplifica bastante aquilo, gera, né, boas chamadas também para ter visualização, mas por outro lado, vai se criando ali uma informação bem equivocada, né? Assim, uma ideia muito equivocada de como as coisas funcionam em relação a esse tema específico, assim. Talvez um meio termo nesse sentido, né? Tentar simplificar, mas mantendo alguns pontos bem importantes para se diferenciar, assim, né, desses outros casos, porque a gente quase não se fala sobre isso, né, do risco que se tem, por exemplo, de às vezes alguém que tem esquizofrenia ter esse tipo de comportamento. E por quê? Talvez também porque o discurso, as falas sobre psicopatia chamam bastante atenção. Agora a gente está vendo o sucesso que já está fazendo essa série, né, recém-lançada, num canal de assinatura de streaming. E já outros, se a gente colocar lá o possível risco de alguém que tem determinado transtorno mental, que não é psicopatia, ter comportamentos extremamente agressivos, extremamente violentos. Talvez não vão ter a mesma audiência, a mesma visualização, né? Número de visualizações. E qual que era a segunda pergunta? Era a questão da romantização das figuras violentas através dos filmes. Isso prejudica, ou seja, estimula o surgimento dessas figuras? É um bom ponto. Talvez tenha algum efeito social nesse sentido, né? Se você analisar que são casos que ficam muito, muito famosos, né? E tem casos, inclusive, que eu não lembro qual deles exatamente foi o que mais se destacou nesse sentido, mas recebia muitas cartas de admiradoras enquanto estava preso, mesmo depois de ter feito, né? Ter cometido uma série de assassinatos. Na realidade, isso aconteceu com vários deles. Pois é, eu não sei qual foi o que mais se destacou nesse sentido. Eu lembro do Ted Bundy, né? Que isso aconteceu com ele.
Então, veja, talvez esse tipo de situação também, será que não tem algum efeito, né, na parte ambiental, na parte social? Mas a gente não pode afirmar nada nesse sentido. Mas no sentido de hipótese, o que a gente já sabe realmente é que passar por situação de negligência durante a infância, de observar violência acontecendo no contexto de vida, isso sim pode ser um fator ali para desencadear, juntamente com a parte genética, que é muito relevante nesse caso. E que, infelizmente, ainda não foi identificado o gene responsável por isso. Isso, não temos um gene específico. O que mais te intriga pessoalmente nesse tema de hoje? Que são os perigos da psicopatia. Eu acho que intriga esse aspecto do quão cruel o ser humano pode ser. A níveis, assim, extremos. E mesmo gerando tanto sofrimento, conseguir não apresentar remorso depois. É como se, de certa forma, fosse um ser humano que não estivesse funcionando na sua plenitude nesse sentido, né? Faltasse uma parte ali do seu funcionamento. E a gente sabe, né? Essa questão do cérebro ali que tem a ver com tanto a parte da amígdala cerebral quanto a comunicação dela com o córtex pré-frontal, a área relacionada à motivação e busca por recompensas. Então, basicamente, a gente sabe também, né, as áreas mais relacionadas a isso, a esse comportamento no cérebro. Mas, mesmo assim, gera espanto, né? Bem, existem vários filmes que tratam desse assunto. Tem um que é, inclusive, muito chocante. Precisamos falar sobre Kevin, se eu não me engano, que trata dessa temática, envolve uma criança. É muito assustador, né, tudo que envolve criança, né, e psicopatia, enfim, é assustador. Mas é um filme muito interessante. Sim. E eu vejo que você trouxe um livro para o estúdio hoje. Você tem alguma indicação de leitura para que as pessoas possam se aprofundar mais sobre essa temática da psicopatia? Então, tem o Robert Hare, que é um dos maiores, se não o maior especialista nessa área, nesse tema. Ele tem um livro que é Sem Consciência, o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós. Se dá para mostrar ali? Dá sim, pode mostrar. Ali. Esse livro aqui, ele tem uma parte bem técnica, mas, de modo geral, é fácil de compreender. Assim, para ter um entendimento mais profundo sobre esse tema, é uma boa dica. Algum filme, alguma indicação? Eu falei agora desse, mas tem alguma outra película que você gostaria de indicar? Eu gostei gostei no sentido de ver os traços ali muito bem representados nesse Precisamos Falar sobre Kevin. Mas a série lá também do qual que é o nome? O Dexter? O Dexter é um psicopata que mata psicopatas, né? Acho que é isso. Não, é do Hammer. Do Hannibal? Não. Você falou até o caso dele, do Jeffrey. Sei, o Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Isso. Eu estava trocando o nome aqui, Jeffrey Dahmer. Ele também é um caso interessante, porque também mostra ali desde a infância, né, como foi se desenvolvendo. Mas é isso, também não dá para a gente confiar completamente no que está sendo mostrado, porque tem alterações, né, e muitas vezes não se sabe exatamente como foi o desenvolvimento de cada caso. Mas é interessante, eu acho, para ver ali a manifestação representada, né, do que seria a psicopatia. Olha, esse é um tema profundo e a gente poderia conversar muito tempo sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, é assustador, né? Porque a gente tem, enfim, figuras sociais que podem estar conduzindo o país para um lugar muito pior. A gente falou que, às vezes, pode ser socialmente útil, né? Mas, sinceramente, ninguém gostaria de conviver com um psicopata, eu acho que em sã consciência, né? Pelos perigos que trazem para a convivência entre os indivíduos. Eu tenho uma pergunta antes da gente encerrar com uma reflexão. O psicopata busca reconhecimento de alguma forma? Ele pode buscar. Isso pode ser um dos fatores motivacionais dele, nesse sentido. Mas não dá para generalizar, né? Mas pode ser um dos. A busca primordial dele é o prazer dele, correto? Isso. O reconhecimento pode fazer parte disso ou não? Exatamente. Ele busca o que ele entende que é melhor para ele. Né? E pode variar de pessoa para pessoa, exatamente. Basicamente ele, porque o mundo se resume nele, né? Isso. O egoísmo é uma característica, então. Isso, exato. Narcisista, né? Ele muitas vezes se engrandece, né?
Então, sem dúvida, é também um dos aspectos aí da psicopatia. A psicopatia, finalizando agora o programa, Derek, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. A psicopatia, ela é como eu posso dizer, reflexo da sociedade moderna? A gente pode dizer isso? Ou não? Só um mau funcionamento do tecido social? São conclusões difíceis, assim, porque não dá para dizer que hoje a gente tem mais casos, né, de psicopatas, de psicopatia acontecendo. Talvez a gente saiba mais hoje sobre isso, tenha mais conhecimento, mais ciência avançando, mas é aquele ponto, talvez novos estudos daqui a um tempo demonstrem que alguns aspectos, né, da nossa sociedade, que são mais atuais, estejam afetando de alguma forma nesse sentido. Esse ponto que a gente falou das redes sociais, que você consegue muitas vezes emitir uma opinião ali sem se expor, né, às vezes até um completo anonimato. Será que isso não está de alguma forma influenciando no comportamento, né, de psicopatas? Será que isso não está piorando alguns traços? São questões, né, para a ciência ir descobrindo. Mas o que a gente pode deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo é que os freios sociais, os pesos e contrapesos que definem a vida em sociedade, eles são essenciais para evitar os perigos da psicopatia. Sim, são essenciais. São essenciais. Sem isso, o risco está presente. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. De diferentes formas. Infelizmente. Derek Gomes, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Imagina, eu que agradeço a participação, o convite, aliás, pela participação aqui. Muito obrigado. Vamos encerrando o episódio por aqui. Voltamos na próxima semana. Por favor, acompanhe a gente, se inscreva no canal, dê um like no vídeo. Isso ajuda muito e não custa nada. Grande abraço.